Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, é a nossa leitura essa noite. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Viva a provisão, é o que nós temos estudado. E eu disse pela manhã, depois de uma palavra extremamente exortativa desta manhã, que essa noite a palavra do Senhor seria uma palavra de conforto. E é exatamente isso que eu rogo ao Espírito Santo, que me permita trazer ao seu coração uma palavra de conforto. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. O que esse texto nos ensina sobre a provisão divina. Um texto muito precioso da palavra de Deus, também encontrado em Lucas 12, de 22 a 31, mas vamos em Mateus 6, a partir do verso 25. Se você notar alguém sem um exemplar da Bíblia Sagrada, partilhe, por favor, para que todos tenhamos acesso ao texto. Mateus 6, a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Não me causa estranheza o fato de que o discurso do Senhor Jesus não tenha agradado a todo mundo na sua época. Jesus apareceu com um discurso um tanto quanto pacífico demais. Jesus veio com um discurso muito pacificador. E o povo de Jesus, o pessoal da mesma linhagem de sangue de Jesus, o pessoal de Israel, não estava esperando um sujeito muito pacífico. Permita-me trazer aqui a vocês um contexto de como era e como vivia o povo na época de Jesus. Primeiro, era um povo colonizado.
Não era um povo que ditava cultura, que ditava conduta. Era um povo colonizado. Israel era uma colônia do Império Romano. Segundo, era um povo que era assaltado com uma carga tributária enorme. Nós, que não somos satisfeitos com a carga tributária brasileira, sobretudo quando às vezes nós não percebemos retorno, não queira ser um israelita da época de Jesus. Tibério César, por exemplo, sobretaxou a pesca coisa de 10 vezes mais. Recentemente, arqueólogos acharam barcos no fundo do lago de Tiberíades, no fundo do mar da Galileia, e eles perceberam que os barcos estavam todos remendados. Por que remendados? Porque a pesca estava tão sobretaxada, eram tantos impostos, e vale a pena lembrar que a indústria da pesca era uma das coisas que fomentavam a economia dessa colônia Israel. Era tanto imposto que não dava para trocar a frota. Eles tinham que ir remendando o barco, até naufragar e não ter mais jeito. Então, era um povo com sentimento de colônia, um povo que era extorquido, um povo que tinha o seu dinheiro, porque quando o soldado romano chegava na casa de um israelita, ele entrava já levando tudo. Era um povo de estima baixa, de autoestima baixa. Eles queriam ser libertos dessa opressão de Roma. Salvo uma meia dúzia de privilegiados, a turma passava um dobrado. Então eles estavam esperando um Messias que viesse com um discurso do tipo: vamos arrancar a cabeça do imperador. Eles estavam esperando um Messias que viesse com um discurso do tipo: imposto zero. Mas quem é que não quer, né? Até eu. Eles estavam esperando um Messias do tipo: vamos arrancar a cabeça de todo mundo. Aí veio Jesus, com essa história: se alguém bater de um lado do seu rosto, oferece o outro lado. Vem Jesus: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe uma outra milha. Vem Jesus: perdoa 70 vezes 7. Vem Jesus: ama o seu inimigo. Não é bem isso que eles estavam querendo ouvir. Mas, quando Jesus chega no Sermão do Monte, me parece que ocorre no Sermão do Monte uma divisão, não apenas no discurso do Senhor Jesus Cristo, mas de toda a construção retórica, de toda a construção de discurso, de toda a construção de ideias da história da humanidade. O Sermão do Monte, onde está o texto que lemos hoje, divide o conhecimento, a ética, a filosofia, de um certo modo de entender. Jesus chama a atenção do povo, porque ele começa a dizer coisas que ninguém antes houvera dito. E me parece que a porção do texto que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês nessa noite é algo que qualquer um gostaria de ouvir de Jesus. Para quem veio de manhã, eu peguei muito pesado aqui de manhã. E não foi só com vocês, foi comigo também. Eu preguei para mim. Eu precisava ouvir o que eu disse aqui de forma dura de manhã. Essa noite eu queria confortar vocês. Como Jesus me conforta ao ler esse texto. A vida anda pesada demais. A gente acaba de resolver um problema, já chega outro. As pessoas que a gente ama sofrem. As pessoas que a gente ama adoecem. As pessoas que a gente ama tomam escolhas erradas. As pessoas que a gente ama se frustram. E a frustração de quem a gente ama é a nossa frustração. A dor de quem a gente ama
é a nossa própria dor. A vida não está leve, a vida anda pesada. O cenário, os desmontes, as crises, as rupturas institucionais, as incertezas, as notícias, as guerras, as frouxidões da vida. Uma série de coisas que vão fazendo com que, não que duvidemos de Deus, porque precisa ser muito tolo para duvidar de Deus, mas que duvidemos de nós mesmos e da nossa capacidade de resistir. Quem aqui nunca se pegou frágil nas suas emoções? Eu sei que tem uma meia dúzia de gente por aí que é super-herói. Não é o meu caso. Eu sei que tem uma meia dúzia de gente por aí que é feito de pedra, é feito de aço. Mas para você que é gente como eu, que pisa o solo da humanidade e que sente dores, que tem medos, que tem fragilidades, para você, Jesus disse essas palavras. Jesus não disse essa palavra para heróis. Jesus disse essas palavras para colonizados, sobretaxados, que esperavam uma solução para suas dores, para suas angústias, para suas perdas. Do que Jesus trata aqui? Antes de enunciar os pontos do que Jesus trata. No verso 25, Jesus trata aqui de ansiedade. Do rasgo que é a ansiedade na nossa vida. Na perspectiva de tentar antecipar coisas que não aconteceram e de sofrer como se já tivessem acontecido. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje da sua relevância. A ansiedade não esvazia o amanhã da dor que nos espera, mas esvazia o hoje da relevância de ser vivido. O que Jesus denuncia nesse texto, verso 31, a inquietude. O que é a inquietude? É o estado de constante suspense da alma, como se a qualquer momento algo de ruim fosse acontecer. É quando nós sequer conseguimos aceitar a felicidade, aceitar a alegria, como se não tivéssemos direito a ela, ou como se a qualquer momento de desfrute, de prazer, algo de ruim fosse acontecer. Um amigo meu, psiquiatra, deu-me uma das definições mais ilustrativas que conheço sobre o pânico. É como se você está passando uma calçada, e você passa pela calçada, e aquele cachorro que está lá do outro lado da grade, late, e você tem aquele susto. De repente você percebe que ele está do outro lado da grade, ele não pode fazer nada com você, mas você tomou aquele susto. E aquilo te acelera, te apavora, mas você continua andando, e passa. Ilustrou ele a mim que o pânico é como se aquela sensação daquele instante fosse constante em toda a sua caminhada. E não só no momento que você ouviu o latido do cachorro. É um suspense constante, um alarido constante, um sobressalto constante, uma inquietude permanente. Jesus denuncia a ansiedade e Jesus denuncia a inquietude. No verso 27, Jesus denuncia a nossa fracassada tentativa de resolver. Quem de nós pode acrescentar um côvado à estatura da vida? Um côvado são 45 centímetros. Quem de nós? Você pode comprar, a senhora, um tamanco caríssimo, mas não resolverá. Não inventaram ainda um tamanco de um côvado absoluto. Nós não podemos aumentar a estatura da vida.
as nossas tentativas de aumentar os fluxos da vida são vãs. Jesus denuncia isso. E Jesus nos dá uma esperança no verso 33. A esperança de que, se nós cuidarmos das coisas do reino, Ele cuidará das nossas coisas. É um dos versos mais conhecidos. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Se vocês cuidam das coisas de Deus, Deus cuida das coisas de vocês. Bem, dito isso, eu quero apresentar a vocês 3 argumentos que o Senhor Jesus utiliza neste texto para nos provar que Ele pode garantir a sua provisão e que nele você pode viver a provisão divina. O primeiro argumento está no verso 25, e o argumento é: se eu cuido do mais, eu cuido do menos. Se eu cuido do mais, eu cuido do menos. Por isso eu vos digo, verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: se eu fiz o mais difícil, eu posso fazer o mais fácil. O argumento maior sustenta o argumento menor. Argumento a fortiori é como nós estudamos isso na teoria da argumentação. É quando um argumento maior sustenta um argumento menor. Eu gosto da ilustração. Se eu tenho condições de te dar um pacote de bala, então eu tenho condições de te dar uma bala, concorda? Se eu tenho condições de fazer o mais, eu tenho condições de fazer o menos. Jesus está dizendo algo do tipo: eu criei o corpo de vocês. Eu formei vocês do pó. Eu formei vocês do barro. Eu trouxe à existência aquilo que não existe. Eu sou o dono da vida. Então, se eu cuidei do mais difícil, que é, a partir do pó, formar um corpo, será que eu não vou cuidar do mais fácil, que é vestir esse corpo? Eu fiz o mais difícil, que é criar esse complexo organismo humano, essa teia digestiva, esse complexo corpo. Eu fiz o mais difícil. Eu criei o seu aparato digestivo. Eu criei todos os meandros do seu corpo. Eu fiz o mais difícil. Será que eu não consigo fazer o mais fácil, que é garantir a sua subsistência? O primeiro argumento de Jesus sobre a provisão do Sermão do Monte é: se eu cuido do mais, eu cuido do menos. Foi muito mais fácil, é muito mais fácil dar comida do que criar um corpo. Distribuir uma cesta básica, quase todo mundo aqui pode fazer. Criar um homem do barro, ninguém pode. Dar um prato de comida a um pedinte, quase todos nós aqui podemos fazer. Soprar fôlego de vida sobre o indivíduo, aqui ninguém pode. Jesus está dizendo: se eu pude criar vocês, será que eu não posso fazer o que é mais fácil, que é sustentar vocês? Entenda uma coisa: se Deus recolhe a sua vida, não há médico que dê de volta. Se Deus resolve recolher a sua vida, não há médico que dê a sua vida de volta. Mas se Deus resolve garantir a sua vida,
Não há assalto, bala perdida, doença, obra de Satanás que arranque a sua vida dessa terra. Porque é Ele que dá e é Ele que tira. Ele é o dono da vida. E se Ele cuida do mais, Ele também cuida do menos. É isso que Ele está dizendo. Não se preocupem com o que vão comer e com o que vão vestir, porque o corpo de vocês vale mais do que o que vocês comem e vale mais do que o que vocês vestem. Eu fiz o mais difícil. Vocês acham que eu não vou fazer o mais fácil? Eu não estou prometendo a vocês, diz Jesus no Sermão do Monte, que vestireis Prada, até porque o diabo veste Prada. Eu não estou prometendo a vocês que vestireis sei lá o quê, mas eu estou prometendo a vocês dignidade. Estou até prometendo a vocês que com o fruto do seu suor e do seu trabalho não tem problema nenhum você vestir Prada. É até bom que o diabo para de vestir. É bom você trabalhar, porque se você trabalhando, você tem direito de vestir o que você quer. Amém. E não tenha medo de prosperar na sua vida. É uma bênção trabalhar e ter frutos no teu trabalho e usufruir do fruto do teu trabalho. Vergonha é querer ter sem o fruto que acompanhe o que você quer ter. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Primeiro argumento de Jesus: se eu cuido do mais, eu cuido do menos. Segundo argumento de Jesus, verso 26. Se eu não estou parado, vocês também não estão. Se eu não estou parado, vocês também não estão. Eu acho lindo o verso 26. Me corrija se eu estiver errado. Observai as aves no ninho, que não semeiam e não colhem. Sim ou não? Sim ou não? Observai as aves no ninho, amém? Não, observai as aves no céu. As aves foram feitas para voar. Elas não estão no ninho, elas estão voando. Observai as aves do céu. Elas estão no céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Eu estou cuidando das aves. Agora, até das aves que eu cuido, elas estão cumprindo o seu propósito. Elas estão voando. Elas têm um período de ninho, mas elas estão nos céus. Elas não estão paradas. Eu não estou parado. Disse Jesus: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontre trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Acomodar-se, quedar-se inerte, não é uma opção para nós. Jesus está dizendo assim: eu estou em movimento. E o meu movimento, louvado seja Deus, é para abençoar a sua vida. O meu movimento é para prover sobre a sua vida. O meu movimento é para garantir a sua vida. O meu movimento é para cuidar de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou vendo as suas necessidades. Eu estou vendo a necessidade das aves dos céus, que dirá as suas necessidades. Vocês, para mim, está dizendo Jesus, que o pessoal do IBAMA não veja esse versículo. Jesus está dizendo: vocês para mim valem mais do que as aves, com todo respeito à nossa
a fauna e a flora, com todo o respeito. Jesus está dizendo, vocês para mim valem mais do que as aves. Palavras de Jesus e não minha. Tá bom aí, Ministério Público e a turma? Palavras de Jesus. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, se as aves, com os seus movimentos, são alcançadas pelo movimento dos movimentos, que é o movimento divino, e Deus cuida das suas necessidades, eu quero lhe dizer nessa noite, no poder do nome de Jesus, Deus também conhece as tuas necessidades, e Ele não se esqueceu de você. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele também cuida de você. Louvado seja Deus. Há um terceiro argumento de Jesus nesse texto. E o argumento está no versículo 27. O argumento de Jesus é: vocês não dão conta de tudo, mas eu dou. Vocês não dão conta de tudo, mas eu dou. Diz assim o verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Nós não damos conta da nossa vida. Já passou por momentos da sua história que você não sabia o que fazer? Bem-vindo ao clube. E é nesse momento, o dia que a gente não sabe o que fazer, que o nosso coração se transforma num terreno fértil para a ação de Deus. Tem horas que a gente tem que baixar a guarda e reconhecer que nós não podemos, mas Ele pode. Que as nossas soluções são falhas, limitadas, às vezes precoces, prematuras, ansiosas, mas que as soluções do alto são sempre certeiras e capazes de nos suprir. Vocês não dão conta de tudo, mas eu dou. Vocês não conseguem acrescentar um côvado na vida de vocês, e nem na minha, diz Jesus. Vocês não podem ditar a minha agenda, diz Jesus. Vocês não podem me dar prazo, diz Jesus. Vocês não conseguem acrescentar 45 centímetros na estatura de vocês, quiçá na minha, que sou eterno, infinito, imutável. Não, a gente não dá ordem para Deus. O cronograma de Deus é diferente do nosso. É triste quando a gente pede algo para Deus e não tem paciência de esperar. Aliás, queridas irmãs, denominadas esposas, permitam-me uma fala em nome do Sindicato Interplanetário dos Maridos. Quando as irmãs pedirem algo para nós, dê um prazo para que seja cumprido antes da irmã levantar e fazer, ora. Às vezes a irmã pede algo, mas não deu o prazo, já levantou e foi fazer. A Ana estava grávida. Eu estava lá no escritório lá de casa fazendo a leitura, o interfone tocou. Naturalmente eu tenho que atender, minha mulher estava grávida. Ela falou, atende lá. Eu estava terminando um parágrafo, fazendo a leitura. E eu não sei se você sabe, quando um pastor está lendo, ele está trabalhando. Terminando um parágrafo, eu vou terminar esse parágrafo aqui. Por que eu vou terminar esse parágrafo aqui? Porque dá para tocar mais um. Eu falei, estou indo, terminando esse parágrafo. Aí tocou de novo. Ela levantou com aquele barrigão e foi. Falei, ai Jesus Cristo, só terminar um parágrafo. Falei, meu Deus do céu. Falei, ai Jesus amado. Ela foi. Aí perdi a leitura, perdi o parágrafo, tudo. Eu sei que eu fiz uma promessa a Deus. Eu falei, Senhor, me habilite. Eu não quero errar de novo. Porque você também, marido, às vezes a gente precisa ser mais proativo.
Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, da próxima, eu estarei perto do interfone antes que ele toque. Eu me posicionarei como um atalaia e sacerdote desse lá que sou, porque nessa casa tem homem. Eu vou me posicionar como um atalaia perto desse interfone. Antes dele tocar, eu já estarei lá. E quando eu tocar, trim, eu já estarei lá para atender, é óbvio. Antes de tocar, pois não, é porque eu já sabia que ia tocar. Porque também a gente tem que ser proativo. Aí eu preguei isso outro dia, a irmã veio falar assim, pastor, eu achei muito interessante essa palavra que o irmão deu, o senhor saiu do culto com a popularidade em alta entre os maridos, mas tem um detalhe, eu resolvi cumprir isso na minha casa, um quadro que eu pedi para ele pendurar, e tô seguindo a orientação que o senhor está dando. Só tem 3 anos que o quadro está lá para ser pendurado. Eu falei, minha irmã, é porque é o seguinte, a gente prega, porque o nosso papel é pregar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que pregar. No caso do seu marido, ele está precisando de uma outra, não é pregação, é uma sessão de libertação. Na minha igreja a gente não trabalha com isso. Eu falei, a irmã vai ter que procurar um outro ambiente. Brincadeiras à parte, a gente trabalha assim depois do culto. Me procura no privado. Já não faz show de espetáculo não, mas dá para sair essa potestade. Porque também é brincadeira, né, irmão? 3 anos. Isso não é letargia. Isso é coma induzido. Isso não é letargia. Isso é, pelo amor de Deus. Faz um milagre nessa casa. Só se a parede andar e pegar o quadro do chão e nela pregar-se. Mas é isso, irmãos. Tem que dar o prazo de Deus agir. Vocês não dão conta de tudo. Eu dou. Em último lugar, verifica comigo o verso 28 e 29. O último argumento de Jesus aqui é: ou vocês confiam em mim, ou não confiam. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Diferente das aves dos céus, ok? As aves estão no céu. O lírio não. O lírio não trabalha e nem fia. E eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Todo sustento vem de Deus. O lírio não pode fazer nada para vestir-se. Eles não trabalham. Quem ornamenta aquele lírio? É a graça de Deus. Eu quero te encorajar a confiar que a graça de Deus está vestindo o seu casamento, está vestindo os seus filhos onde eles estiverem, está vestindo a sua família, está vestindo as decisões que você precisa tomar ainda nesse ano, está vestindo os seus sonhos. A graça que veste os lírios dos campos também veste você, também veste a sua casa, também veste o seu futuro. Ele é o Deus provedor. Bem, feito esses 4 argumentos, Jesus encerra essa parte tão preciosa do Sermão do Monte. E aqui eu quero encerrar também. Os argumentos de Jesus são: se eu cuido do mais, eu cuido do menos. Se eu não estou parado, vocês também não devem estar. Vocês não dão conta de tudo, eu dou, de Jesus. Ou vocês confiam em mim, ou vocês não confiam, de Jesus. E ele conclui no verso 33 e 34, conhecidos de todos nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um convite de Jesus para que você se interesse pelas coisas dele e deixe que ele cuide das suas. E eu posso te dar quantos testemunhos pessoais forem possíveis de que todas as vezes
que eu me permiti cuidar das coisas do reino, Deus cuidou das minhas. E eu quero te convidar a descobrir esse nível de vida, a viver o reino, a desfrutar do reino e ver Deus cuidando das suas coisas. Deus cuidando do futuro dos seus filhos. Deus cuidando do amanhã da sua família. Cuide do reino e Deus cuida das suas coisas. Portanto, não vos inquieteis, verso 34, com o dia de amanhã, pois o amanhã vai trazer os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tão importante quanto o que foi dito aqui é quem disse. Quem disse isso aqui? Foi o Deus provedor. O que multiplicou pães e peixes, não uma vez só. O que promoveu pesca maravilhosa, não uma vez só. O que alimentou multidões, não uma vez só. O Cristo, que olha para nós nessa noite e diz: eu sei cuidar da vida de vocês melhor do que vocês mesmos. Eu sei, porque eu criei vocês. O mais difícil não é garantir a vida, o mais difícil é dar a vida. E eu dei. Sabe, irmão, este é o último domingo do mês de novembro. E eu tenho pedido muito a Deus uma palavra de provisão para dar a esta igreja. E os meus olhos foram ao Salmo 65:11, que eu quero desejar para a sua semana, e com base nele orar pela sua vida. Porque eu creio que o ano ainda não acabou, e que Deus ainda tem coisas para fazer na sua história e na sua casa. Eu não sei se você crê nisso, aliás, eu não sei nem se você está aqui, mas uma coisa eu sei, que esse ano não acabou, e que Deus tem coisas grandes e firmes que não sabes, para fazer na sua família, no seu corpo, na sua saúde, nas suas emoções. Coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana alguma jamais imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Deus de toda provisão quer que você viva em provisão. E eu queria deixar essa palavra de conforto para o seu coração, porque Jesus está cuidando de você. Talvez você tenha uma prova difícil pela frente. Talvez você tenha uma decisão difícil para tomar na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, no seu casamento, num vestibular. Talvez você esteja prestes a entregar os pontos. Talvez você chegou num limite de esgotamento emocional. Observe os pássaros nos céus e os lírios nos campos. Jesus não errou a mão na sua vida. Ele continua cuidando de você. Ele é o Deus provedor. E quando você menos esperar, a notícia boa pode chegar. Quando você menos esperar, o exame pode ser revertido. Quando você menos esperar, a colheita pode vir de uma forma extraordinária na sua vida. Quando você menos esperar. Porque nós temos duas opções aqui, igreja, e eu digo isso com todo temor e tremor. Ou nós terminamos de assistir uma palestra, ou nós estamos diante da pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo está no meio da igreja. E o Espírito Santo tem poder para liberar uma palavra de provisão sobre nós, para encher os nossos celeiros de esperança, para encher de fartura a nossa alma.
e para nos fazer sair daqui encorajados, sabedores de que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor e nós não vamos temer o mal. O Salmo 65:11 diz assim: coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Ah, meu irmão amado, a minha oração nessa noite, eu, Rafael, não é pastor, pastor é um título, Rafael, a minha oração é que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um com Ele e com o Espírito Santo, faltando um mês para acabar esse ano, ainda coroe o meu 2024 de bondade, e que as pegadas de Deus destilem sobre a minha vida fartura. Coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. E o que eu desejo para mim é o que eu desejo para você. Podemos ler juntos esse salmo? Eu pedi que projetasse, porque é o que eu quero desejar para a sua semana. Aliás, é o que eu quero desejar para o último mês do seu ano, porque esse ano ainda não acabou e Deus tem coisas para resolver na sua vida ainda esse ano. Não vem com essa, o ano já acabou. Não, Deus pode virar ciclos neste ano, reverter resultados neste ano, apresentar novas colheitas neste ano. Neste ano, não caia no truque do calendário. A vida não muda porque girou um número, a vida continua. O dia aceitável do Senhor é hoje, o ano da bondade do Senhor é hoje, e por onde o nosso Deus passa, o rastro que Ele deixa é de fartura. Não nos acostumemos com as misérias deste mundo, porque por onde o nosso Deus pisa, Ele deixa fartura. É o que eu quero desejar para você. Viva a provisão, é o convite dessa igreja para a sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades, todas, emocionais, físicas, financeiras, afetivas, de tudo, em Cristo Jesus. Por quê? Vamos juntos? Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Você quer isso? Deixa eu mudar a minha pergunta. Você precisa disso? Você está precisando disso, irmão? Você está precisando disso? Você almeja isso? A dimensão espiritual da vida faz tanto sentido para você essa noite, que você quer tomar posse desse versículo para a sua semana, para você não ter uma semana de mesmice, de marasmo, de mediocridade espiritual, mas você quer entrar nessa semana confiante nessa palavra. Nós podemos orar esse texto. Você recebe esse texto como palavra de Deus na sua vida essa noite? Então feche os seus olhos. Pai, aqui estamos nós, a tua igreja, frágeis, falhos e pecadores, mas lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Rogamos que o versículo que leremos em instantes tome conta do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, e que seja uma verdade que há de ser desfrutada ao longo dessa semana. Que esse texto habite ricamente em nós e que colhamos fruto
da fé. Porque diz a tua palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Diz a tua palavra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que esse versículo seja lâmpada para essa semana. Que esse versículo dê o tom da nossa semana. Porque esse versículo é palavra do Senhor. Que possamos viver a tua provisão. Nós tomamos posse do que diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos juntos? Você quer ficar em pé? Depois da leitura nós vamos cantar a canção. Ó Senhor, vamos juntos, irmãos. Porque essa leitura está dizendo que esse ainda é o ano da bondade de Deus na nossa vida. E essa leitura está dizendo que as pegadas de Deus vão deixar fartura para nós. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Obrigado, Senhor. Aleluia.